com vocês lá no e-book, tá certo? Então, estou gravando aqui a aula, estou compartilhando aqui a minha tela. Eu vou fazer, então, um exercício, eu vou fazer vários exemplos de lançamentos, por enquanto, vertical, tá? Então, deixa eu abrir aqui a minha lousinha para fazer os exemplos com vocês. No lançamento vertical, eu não preciso lembrar de decomposição de vetores, ok? Eu só vou precisar lembrar de decomposição de vetores no lançamento oblíquo, que forma a parábola, tá? E no lançamento vertical, eu vou usar as mesmas expressões da lista passada. A nova lista está no e-book, já faz um tempão que a lista de lançamentos está no e-book. A lista que está lá no e-book, enquanto ele está abrindo aqui minha luzinha, deixa eu abrir o e-book de vocês, ela está dividida conforme o assunto que eu estou explicando, tá? Os primeiros exercícios são de lançamento vertical. Aí os do meio são de lançamentos. Deixa eu aqui abrir na minha plataforma mesmo, achar a página do e-book de vocês que está a lista, para mostrar. Então, quem está com o e-book aí, já salvo o link. Ah, peraí, que aqui tem potência. Eu abri o e-book errado. É igual. Peraí que eu abri. Vocês não são pokémons evoluídos ainda. Vocês são pokémons em processo de evolução. Aí ele vai mandar eu publicar. Peraí que eu vou abrir a lista de vocês, eu vou dizer até onde é lançamento vertical, tá? Então, lá no e-book de vocês, lá no finalzinho do e-book, tem a lista de lançamentos, tá? Então, começa com lançamento vertical, então, 1, 2, vai indo, isso tudo é lançamento vertical, o 8, o 9, alguns são vertical só soltando uma bola de algum lugar, outras eu estou jogando a bola para cima. Então, olha, até o exercício 25, o 26 também é. A lista tá pequenininha, eu tirei alguns aí da lista, olha como eu fui generosa com vocês. Eu tirei aí o exercício 27, 28, 29 e 30, porque eles não eram de lançamentos. Mas até o exercício número 26 é lançamento vertical, tá? Depois passa a ser lançamento horizontal. Não tenho muitos de lançamento horizontal, porque é tudo a mesma coisa, tá? Lançamento horizontal é até o 34, do 31 ao 34, e lançamento oblíquo do 35 ao 44, tá? Então, são essas, mais ou menos, a sequência da lista. A lista para entregar inteira, tá bom? Com exceção desses aqui que eu risquei, né? Esse aqui tá riscado, esse aqui vocês não vão me entregar. Mas os outros vocês vão me entregar. Pouquinho, tô generosa. Lucas, você pode começar a fazer até o 20, tá bom? Mas você vai me entregar todos na data que eu pedir. Eu vou mandar um e-mail solicitando essa lista ainda, tá bom, Luquinhas? Então, por enquanto, eu não tô solicitando a lista porque eu nem enviei. Mas assim, não tá fazendo nada no feriado, tá num tédio só, né? Aluno do Cotuca não tem tédio, não tem tempo de ficar ali à toa, né? Você já começa a fazer a lista de física, tá à toa? Vai lá e vai fazer a lista de física. Tem lá 40 exercícios para você fazer na lista, tá bom? Olha, o prazo dessa lista é o final de setembro, Pedro. Então, eu já estou começando a falar dela agora, que é exatamente para quê? Para não alegar que não, olha, não estava sabendo, não. Tá? Mas eu vou mandar, acho que essa lista, se eu não mandar no e-mail da segunda-feira agora, que eu sei que vai ter feriado, mas se eu não mandar no e-mail dessa segunda, eu vou estar mandando no e-mail da outra semana. Então, já pode pegar o e-book e ir adiantando a lista, porque tem bastante coisa nessa lista, tá? E eu não vou aumentar muito o prazo, porque o bimestre acaba no final de setembro. Então, vamos para o nosso primeiro exemplo aqui, de lançamento vertical. Agora eu não consigo mais ver o chat, porque eu estou na lousinha, tá? E aqui eu vou, a hora que eu for sair da lousinha, eu olho o chat de novo. Cadê o enunciado? Tá aqui. Opa, ficou 2 vezes agora o enunciado. Deixa eu deletar uma, deixa eu aumentar aqui, senão ninguém vai ver nada. E vamos fazer o nosso primeiro exemplo.
Minha luzinha tá lenta, gente. Ela não quer me obedecer. Vamos lá. O que diz... Ficou muito alto. O primeiro exemplo. Um corpo é abandonado a 80 metros do solo. Então, ó, lançamento vertical, exemplo 1. O que eu preciso para o lançamento vertical? Eu preciso das funções do sorvetão. Já deixa ela anotada aqui do lado, ó. Sorvetão. Se quiser, escreve o sorvetão da maneira reduzida. ΔS igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Tá? É a mesma expressão, hein? Só que está escrito reduzido. Eu preciso do Voat e eu preciso do Torricelli. São essas expressões que eu vou usar, ok? Opa, 2A ΔS. Olha eu misturando as coisas aqui. Minha luzinha já está dando uns tilts. 2A ΔS. Então, já está anotadinho aqui no canto as expressões que eu vou ter que usar. Vocês têm aí um post-it, um papelzinho com essas equaçõezinhas escritas, assim espero. Então, vamos separar as informações do enunciado do problema. Um corpo é abandonado, coitadinho, foi abandonado, tá? Sempre que ele fala abandonado, isso significa para nós que a velocidade inicial dele é 0. Largaram ele ali parado, abandonaram ele. Só que não abandonaram ele de qualquer lugar, não. Abandonaram ele a 80 metros de altura do solo. Então, vamos imaginar que eu estou aqui num patamar, qualquer coisa que seja bem alta. Meu objeto vai ser uma bolinha. Eu sei que ele foi abandonado, o que significa que a velocidade inicial dele é 0. O que eu vou fazer? Eu vou admitir que a posição inicial dele é 0 e a posição final dele é 80. Então, minha trajetória está positiva para baixo. Tá? Então, ele saiu do 0 e chegou no 80 metros. Quem quiser já pode dizer assim, olha, o ΔS dele foi 80 metros. O deslocamento dele, o ΔS é o deslocamento. Ele se deslocou 80 metros. Lembrando, eu estou adotando a trajetória positiva para baixo. O que significa que se ele está caindo, à medida que ele cai, a velocidade dele vai aumentando, deixa de ser 0. Se a velocidade está para baixo e a trajetória está para baixo, isso significa que a velocidade é positiva. O movimento é progressivo. O que mais eu sei? Pelo enunciado, ele está me dando assim, ó, sendo G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, esse corpo está na Terra. Tem uma aceleração. Que aceleração é essa? É a aceleração da gravidade. E ela está para baixo. Então, se eu olhar a velocidade e a aceleração, são vetores que estão no mesmo sentido, ó. Deixa eu trocar aqui a cor do marca-texto. A velocidade está para baixo, a aceleração está para baixo também. Se a velocidade e a aceleração estão para baixo, isso significa que a aceleração é positiva. O movimento é acelerado, progressivo e acelerado. E eu tenho o valor dessa aceleração. O que mais o problema me diz? Eu tenho a aceleração, que é da gravidade. O corpo está livre de forças dissipativas. Olha quanta informação eu estou pegando do enunciado. O que significa estar livre de forças dissipativas? A resistência do ar não está atuando no problema. Isso é, não tenho forças dissipativas, estou no vácuo. Na Terra, porque a aceleração da gravidade é 10, e no vácuo, porque não tem forças dissipativas. Determine o instante. Então, determine a minha pergunta. Instante é o tempo, ele quer saber tempo. E a velocidade, olha, são duas perguntas. Ele quer saber o tempo e também a velocidade.
Quando? Quando o móvel atingir o chão, o solo. Isso é lá no finalzinho. Ele caiu de 80 metros. Então, lá em cima é o 0, aqui embaixo é 80. Quando ele chegou aqui embaixo, quanto marcava o cronômetro? Quanto valia a velocidade? Para responder, eu vou pensar nas minhas funções. Quais funções? Essas que estão aqui do meu lado direito. Olha para elas. Uma delas você vai ter que usar. Ah, qual delas, professora? Dá para usar as 3. Tá? Ah, dá para usar Torricelli? Sim. Só que se você for usar o Torricelli, você não tem a velocidade final, né? Você não tem esse valor aqui, mas você tem a velocidade inicial, que é 0, você tem a aceleração, que é da gravidade, e você tem o deslocamento que ele produziu aí nessa queda, que é de 80 metros. Bom, então aí você vai descobrir primeiro a velocidade final. Aí depois que você tem a velocidade final, você pode usar VOAT. Você tem a velocidade final, você tem a velocidade inicial, porque ele foi abandonado, você tem a aceleração, que é da gravidade, você descobre o tempo. Posso fazer primeiro a velocidade final e depois o tempo? Pode. Você que vai definir como você vai resolver o exercício. Não tem uma regra, eu tenho que começar sempre por tal expressão. Você vai começar por aquela na qual você considera melhor e que cabem todos os dados do seu problema, tá? Eu vou começar, Gláucia, vou começar com o sorvetão, tá bom? Eu vou descobrir o tempo primeiro, usando o sorvetão. Não dá para eu descobrir o tempo usando essa expressão do VOAT. Não consigo começar por ela. Porque para começar por ela, eu precisaria ter a velocidade final. A não ser que eu tenha usado Torricelli primeiro. Então, aí eu não estaria começando por ela, estaria começando pelo Torricelli. Então, eu vou começar pelo sorvetão. O que diz a função do sorvetão? Que posição final é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Se quiser usar já ΔS igual a V0T mais AT quadrado sobre 2. Pode? Claro que pode. Posição final dele, 80 metros. Posição inicial, 0. Velocidade inicial, 0. Partiu do repouso. O T eu não tenho, é minha pergunta. A aceleração é a da gravidade, aqui é positiva, 10t quadrado sobre 2. Se o objeto estiver caindo, a aceleração é positiva. Se ele estiver subindo, a aceleração é negativa, tá? Porque o movimento é retardado. Dá para sumir com esse 0, dá para sumir com esse 0 vezes t, simplifico 10 dividido por 2, vai me dar 5. Fico com 80 igual a 5 vezes t ao quadrado. O 5 está multiplicando, passa dividindo. 80 dividido por 5 é o t ao quadrado. 80 dividido por 5 dá 16. Então, t ao quadrado é 16. Olha eu escrevendo 12. 16. O t, portanto, é raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4. Eu só uso o valor positivo, porque tempo para nós é positivo. Ele começou a cair, eu liguei o cronômetro. Então, eu não medi o tempo antes da queda. Respondi uma parte do problema. O instante que ele chegou no chão. Então, ele chegou no chão 4 segundos depois do lançamento dele. Com que velocidade? Posso usar Torricelli, que é a última função, a última expressão, ou posso usar V igual a V0 mais AT. No lugar da velocidade final, eu não vou colocar nada, porque é minha pergunta. No lugar da velocidade inicial, 0, porque ele partiu do repouso. No lugar da aceleração, a gravidade, que é 10. E no lugar do T, o 4, que é o valor que eu achei. Eu fico, então, com 0 mais 40, a velocidade com que ele chega ao solo, portanto, vai ser 40 metros por segundo. Se usado Torricelli, chegaríamos no mesmo resultado. Isso é,
V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Velocidade final eu não tenho. A inicial é 0 porque ele foi abandonado. A gravidade é 10 e a altura 80 metros. Daqui eu tiro, então, que V ao quadrado vai ser 2 vezes 10 é 20, 20 vezes 80 é 1.600. O V, portanto, fica raiz quadrada de 1.600, que vai me dar 40 metros por segundo. Então, tanto faz a expressão que eu use, o meu resultado é o mesmo. Ok, até aqui. Vou diminuir a minha tela. Opa. O G, Pedro, é a aceleração da gravidade, tá? A aceleração da gravidade, a gente não usa a letrinha A, a gente usa G. Eu comentei na aula passada que alguns livros mudam as letras das funções. Ao invés de S, usa H para altura. E ao invés de G de A, usa G de aceleração da gravidade. Tá bom? É que eu falo aceleração e às vezes eu esqueço de falar que é da gravidade. Ok, Pedro? Então, tudo tranquilinho até aqui, pessoal? Esse é o primeiro exemplo. Vejam, ele não é muito diferente dos exercícios da lista que vocês me entregaram, certo? Vocês me entregaram uma lista. Eu não sei se eu já fiz a devolutiva, se eu não fiz, eu vou fazer ainda. Porque eu comecei a corrigir já a lista. Não sei se eu corrigi a de vocês, se eu corrigi a do primeiro MEC, que eu já devolvi, né? Depende da altura que ele vai cair aí, né? Para saber o tempo da queda. Mas a aceleração da gravidade, ela muda com a altura, mas aí eu tenho que estar numa altura muito grande para mudar a aceleração da gravidade, tá bom? Esses exercícios são parecidos com a lista anterior. A única coisa que a lista anterior, a aceleração podia ser qualquer valor. E agora a aceleração obrigatoriamente é da gravidade. Nem sempre vai aparecer 10 para nós, que o Tiago até perguntou aqui. Nós não vamos usar a gravidade como 9,8. Alguns exercícios vão pedir para você usar a aceleração da gravidade como 9,8, sim, Tiago. Mas não são todos. A maior parte deles pede aceleração ou dá aceleração da gravidade como sendo 10. Exatamente para facilitar as contas, né? Porque a intenção aqui na aula de física não é você saber fazer contas. As continhas você tem que aprender lá na aula de matemática. Como é que se trabalha com números com vírgula, como é que se tira a raiz quadrada. A minha ideia aqui é analisar a situação com vocês. Ah, mas está muito idealizado. Concordo, está muito idealizado. Ah, um corpo foi jogado para cima no vácuo. Não consigo fazer vácuo aqui na minha casa para lançar os objetos. Tá, mas eu vou deixando as situações mais próximas do real a partir do momento em que você entende as situações mais simples, as mais idealizadas, tá? Como eu calculo a gravidade com a variação da altura? Sei que não é muito relevante, mas você está curioso. Ok. Para calcular a aceleração da gravidade em função da altura, nós precisamos saber a massa do corpo. Tá, Eduardo? Eu não sei se eu cheguei a falar isso na aula passada, mas só existe a gravidade porque os corpos têm massa. Quanto mais massa um corpo tem, mais intenso é o campo gravitacional que tem aqui em volta. Cargas elétricas têm campo elétrico. E isso vem dessa expressão, tá? Vem daí mesmo que eu calculo a aceleração da gravidade. O Eduardo colocou aqui para nós, logo embaixo, né? A função da massa por distância ao quadrado. É isso mesmo. Eu tenho que usar essa expressão, Eduardo. Você mesmo respondeu já a sua pergunta. Eu preciso ter, no mínimo, a massa dos dois corpos. É porque você fala em ação de dois corpos, tá? Então, um corpo é a Terra, o outro corpo é o que vai cair, que é a maçã do Newton, é a bolinha que está caindo. Então, aqui eu tenho dois corpos interagindo. Aqui tem forças entre eles.
Então, eu preciso da massa dos dois para poder calcular a força. Essa é da força, concordo. Ó, mas a da força, Eduardo, ela é, constante, M1, M2, sobre distância ao quadrado. Isso aqui é a expressão. Aí você usa F é igual a M vezes A. Isso mesmo. F é igual a M vezes A. Que corpo que está caindo é o 1 ou é o 2? Se o corpo que está caindo é o 1, então é M1 vezes A. E aí você cancela o M1 com o M1 e você descobre a aceleração com que ele está caindo, que é a da gravidade. Mas você precisa da massa do corpo 2, tá? Que é quem está produzindo aí o campo gravitacional mais intenso. Ok? Belezinha, então. Isso aqui, essa parte aqui, a gente estuda em gravitação, tá? Mas aí a gente já estudou forças para poder calcular. Por enquanto, nós estamos, assim, no basicão, engatinhando na física. Nós estamos estudando os movimentos, sem estudar o que causam os movimentos. E quando eu falo em causa de movimentos, eu falo em forças. Tá bom? Eu ainda não entrei nas forças. Quando eu for falar em forças, eu vou falar em leis de Newton. Inclusive, eu vou pedir a leitura de um livro para vocês. A professora de física pede leitura de livro? Sim, a professora de física pede a leitura de um livro chamado Isaac Newton e a Maçã, que é onde vai contar um pouquinho a história da vida do Isaac Newton e como ele chegou aí nas leis da natureza, que descrevem a natureza. E nas brigas que ele tinha com outro cientista chamado Robert Hooke, que influenciou bastante aí a vida do Newton. Então, o Newton trabalhou na Casa da Moeda. Então, eu sempre peço a leitura desse livro, antes de começar a falar em forças, tá? Exatamente para vocês se situarem historicamente nos fatos, tá? Esse livro do Isaac Newton, ele não tem tanto cálculo. Se não me engano, ele fala das expressões, mas ele não faz cálculos. Tá? Ele é um livro bem didático, ele é um livro com várias figuras, ele é um livro que a gente chama de divulgação científica. É que aquela pessoa que não entende do assunto, que é leiga do assunto, ela começa a ler para entender como é que as coisas estão se passando naquele determinado tempo. Não chega a ser um quadrinho, não, tá? Mas é um livro assim que em 2 horinhas e meia você lê ele tranquilo. Embora tenha um bom número de páginas, a leitura dele é fácil. Mas eu vou pedir ele para vocês no comecinho do ano que vem, não se preocupem, eu vou pedir. Ou no final desse ano, para ler nas férias. Isaac Newton e sua maçã. Quer ver? Ele é da alguma coisa Posquite, que chama. Deixa eu achar aqui no Google. Isaac Newton e sua maçã. Aqui o livro, ó. Kijartan Posquite. Eu sempre peço a leitura dele para os alunos do primeiro ano. Ok? Aqui a capinha dele, ó. Isaac Newton e sua maçã. A editora se chama Editora Seguinte. Ele custa em torno de R$19, no máximo, não passa disso. Na biblioteca do colégio tem cópias dele para vocês pegarem emprestado. Então, ele não chega a ser uma história em quadrinhos, mas ele tem aí várias ilustrações dentro dele, falando aí do que aconteceu na vida do Newton, tá bom? Então, vocês vão ler esse livro. O princípio já é mais difícil, Letícia. Tá bom? Porque esse aí foi escrito pelo próprio Isaac Newton mesmo. Tá? Essa série de livros é muito boa, José Fernando. Eu aconselho vocês a lerem, tá? Ler pelo menos o do Newton e o do Einstein na parte da física. O Isaac Newton, quando ele escrevia, né, a linguagem dele era bem difícil, Letícia. Tá? Então, ler os livros de Newton diretamente fica mais difícil. Pessoal, então já falei bastante aqui, eu vou para o próximo exemplo, tá?
Então, estou indo aqui no meu PowerPoint. Eu vou mudar um pouquinho a ordem dos exemplos aqui do PowerPoint. Eu vou para o 3, depois eu vou para o 2, tá? Vou pôr mais uma situação aqui para a gente analisar de lançamento vertical. Então, vamos aqui, ó, lançamento vertical. Próximo exemplo. O que diz aqui o próximo exemplo? Um móvel é atirado verticalmente para cima a partir do solo. Quando a gente pensa em móvel, tem gente que já pensa, uma cadeira foi atirada verticalmente para cima, um sofá foi atirado verticalmente para cima. Para nós físicos, móvel é apenas uma coisa que se move, tá certo? A cadeira se move? Cadeira se move. Sofá também se move? Também. Mesa? Também. Por isso que eles são chamados de móveis, porque eu consigo tirar ele do lugar. Uma casa é um imóvel. Eu não tiro a casa do lugar. O apartamento é um imóvel. Eu não tiro ele do lugar. Tá? Então, móvel para nós físicos é tudo que se move. Pode ser a cadeira? Pode. Pode ser um piano? Pode. Pode ser um humano? Claro. Então, vamos lá. Um móvel é atirado verticalmente para cima. Então, estou numa outra situação. Está indo de baixo para cima. O exemplo anterior, ele foi abandonado lá em cima. Ele foi atirado verticalmente para cima a partir do solo, com uma velocidade de 72 km por hora. Determine. Aí vem as perguntas. Eu vou fazer um desenho aqui do lado para eu entender o que está acontecendo. Aqui está o chão, ok? E eu tenho um objeto, para mim, um objeto bolinha, sendo jogado na vertical para cima. Primeira coisa que eu vou fazer é converter essa velocidade, gente. Por que eu vou converter essa velocidade? Porque a aceleração normalmente aparece em metros por segundo. E a velocidade que ele me deu é 72 quilômetros por hora. Como é que eu converto 72 km por hora para metros por segundo? Eu pego 72 e divido por 3,6. Então, essa é a conversão, dividido por 3,6. Por quê? Já expliquei lá no primeiro bimestre, lá no semestre passado. Então, dividi por 3,6 e achei 20. No lugar da velocidade inicial, então eu vou usar o 20 metros por segundo. Eu vou adotar uma trajetória positiva para cima. Tá bom? Minha trajetória, o S, é positivo para cima. O que significa que na subida, a velocidade é positiva. E na descida, as velocidades vão ser negativas. Tem uma aceleração. Tá aqui embaixo, ó. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Para onde está a minha aceleração? A aceleração é sempre para baixo. A gravidade é para baixo. Então, tá aqui a aceleração, que é o G. Como o meu problema está começando com velocidade positiva para cima e a aceleração está para baixo, então eu tenho velocidade positiva, aceleração negativa. Por que a aceleração é negativa? Porque o meu objeto está subindo e a aceleração é para baixo. Ela é negativa tanto na subida quanto na descida. O que significa que eu vou adotar a aceleração como menos 10, o problema inteiro. Ela não muda de menos 10 para mais 10 na metade do exercício. Ela é em menos 10 o problema inteiro. Então, na subida, ele é progressivo e desacelerado, porque velocidade e aceleração estão com sinais opostos, e na descida ele é acelerado, porque a velocidade é negativa e a aceleração é negativa também. Ok? Então, desenhei a situação, analisei o tipo de movimento, agora eu vou ver as perguntas. O que o problema quer? O problema está pedindo no item A as funções horárias. Opa, vou escrever aqui no cantinho. O que eu tenho de expressão? Sorvetão, S igual a S0, mais V0T, mais AT quadrado sobre 2. Eu tenho voate,
V igual a V0 mais AT, e eu tenho Torricelli. Mas Torricelli não é função, é equação. Não aparece o tempo no Torricelli. Para ser função, tem que aparecer o t. Então, Torricelli não é função. Então, se ele quer que eu escreva as funções, quais funções ele quer? Ele quer que eu escreva o sorvetão, S igual a S0, mais V0t, mais AT quadrado sobre 2, e ele quer que eu escreva o voate, V igual a V0 mais AT. Pronto, escrevi as funções. Acabei o item? Claro que não. Para eu responder o item corretamente, eu tenho que trocar várias letras por números, aqueles números que eu já sei. Então, mantenho o S. O S0 é da onde meu objeto saiu. Eu não disse nada de onde ele saiu. Ah, mas ele saiu do chão. Então, eu vou adotar que o S inicial agora, que é o chão, da onde ele saiu, o meu S0 é 0. Saiu do chão. 0. Velocidade dele, ele não foi abandonado, hein, gente? Ele saiu com uma velocidade de 20 metros por segundo. Então, eu troquei o V0 por 20. Porque ele tem que ter velocidade para subir. O T eu não sei, eu deixo porque eu estou escrevendo a função. Ele está subindo e a aceleração da gravidade é para baixo. Então, a aceleração da gravidade vale menos 10. Sempre que um objeto estiver subindo, eu vou usar a gravidade como menos 10. Se o problema começou com um objeto caindo já, estava caindo, foi solto, aí eu uso a gravidade como 10. Se o problema começar com um objeto sendo jogado para cima, eu uso a aceleração como menos 10. Escrevi a função horária? Escrevi. Dá para simplificar, né? Dá para tirar esse 0 daqui e dá para dividir o menos 10 por 2 e ficar com menos 5. Então, minha função horária fica S igual a 20t menos 5t quadrado. Essa é uma das respostas do item A. Tem outra resposta ainda do item A. Tem que escrever a outra função, a da velocidade. Para escrever a função da velocidade, mantenho o V. Troca o V0. Por quanto? Por 20. Troca a aceleração. Por quanto? Por menos 10. E mantém o t. A função fica, então, V igual a 20 menos 10t. Com isso, eu respondi o item A. Vou dar uma ticadinha aqui, ó, do lado, porque o item A está feito. Agora, vamos para o item B. O que o item B quer saber? O item B quer saber o tempo da subida. Quanto tempo ele ficou subindo? O que a gente sabe? A gente sabe que à medida que ele sobe, a velocidade dele diminui. Vai diminuindo até que chega a ser 0. E aí ele começa a cair. Então, vai ter um instante aqui em cima que ele vai parar e inverter o sentido do movimento. E o problema é saber o tempo da subida. Isso é, desde que ele saiu até ele parar, quanto tempo demorou? Então, se eu estou falando em subida, a velocidade final é 0. Ele para no ponto mais alto, para inverter até o sentido do movimento. Que expressão que eu vou usar? Eu sei a velocidade final, é 0. Eu sei a velocidade inicial, que é 20. Eu sei a aceleração, que é menos 10. Eu posso simplesmente pegar tudo e substituir aqui no voate, ó. V igual a 20 menos 10t. Já tenho a função pronta. Tá? Ou então eu uso a expressão da aceleração. A igual a ΔV sobre ΔT. Ok? Se eu pegar os dados aqui, V final, V inicial e a aceleração, A é ΔV sobre ΔT, eu descubro ΔT. Vou usar a expressão que eu já tenho. Velocidade final, 0, porque no ponto mais alto ele para. Velocidade inicial, 20, menos 10t, menos 10 é a aceleração. Vou pegar esse 10t, que é negativo, e vou passar para o lado esquerdo. E quando eu mudo ele de lado, eu troco de operação matemática.
ele estava subtraindo, ele passa somando, ele era negativo, ele passa positivo, o 20 fica, o 10 está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. O que significa que na subida ele demorou 2 segundos. Então foram 2 segundos para esse corpo subir. Então, olha, eu já respondi o item A e o item B. Eu já sei no item A as funções horárias, minha Lozinha não quer escrever. E já sei no item B o tempo. Não quer escrever. Ah, agora escreveu. Por que isso aqui não quer ir? Ah, foi. Então, item A e B feitos. Vamos para o item C. A altura máxima. Como é que eu vou fazer para descobrir a altura máxima? Eu já tenho o tempo da subida. Quanto tempo ele demorou na subida? 4 segundos. A altura máxima é H? Não, eu posso usar a altura máxima como a posição final dele lá em cima. Então, na altura máxima, quanto vale o S? Essa é a pergunta. Quando T é 4 segundos, quando T é 2 segundos, que é a altura máxima, né? Quando T é 2 segundos, onde que ele está? Essa é a minha pergunta. Altura máxima. Posso usar Torricelli para achar a altura máxima? Claro que pode. Você não precisava do tempo para achar a altura máxima. Tá? Se você não tivesse o tempo, você acharia a altura máxima do mesmo jeito. Peraí, pessoal, só um minutinho que meu celular esqueci de tirar o som. Desculpa. Mil perdões. Eu sempre esqueço. Porque tem um alarmezinho para eu buscar o meu filho, então eu não tiro o som. Mas aí alguém sempre liga. Voltando. Eu posso usar o tempo para achar a altura máxima, ou se eu não tiver o tempo, eu também acho. Eu vou fazer dos dois jeitos para vocês, tá bom? Primeiro jeito, eu tenho tempo para ele atingir a altura máxima, tá? 2 segundos para subir. Eu pego a função que eu já tenho, que tá aqui, ó. Essa função da velocidade, da posição aqui, ó. Vou pegar ela, S igual a 20t menos 5t quadrado. E vou trocar o t pelos 2 segundos, que é o tempo que ele ficou subindo, para chegar na altura máxima. Então, isso aqui é uma opção, tá? Troquei o t por 2, 20 vezes 2, 40. 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 5, 20. Então, a posição final é 20 metros, ou a altura máxima é 20 metros. Tá? E se não tivesse tempo? Se não tivesse tempo, usaria Torricelli. V igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Velocidade final é lá em cima, no ponto mais alto, é 0. Ele para mais alto. Velocidade inicial, ele saiu com 20 metros por segundo, mais 2 vezes a aceleração, que é da gravidade, que é negativa, porque ele está subindo, menos 10, e eu descubro o deslocamento dele, que é do chão, que é o 0, até onde ele parou lá em cima, na altura máxima. 0 ao quadrado é 0, 2 vezes menos 10 vai dar menos 20. Peraí, deixa eu ver. Opa, isso aqui é o quadrado, né? 20 ao quadrado é 400. Olha, eu aí comi um quadrado bem indigesto, por sinal. Então, 20 é ao quadrado, por causa da função, da expressão ali, ó. Vai me dar 400. 2 vezes menos 10 é menos 20. O menos 20 negativo, passo para o lado esquerdo, ele fica positivo. O delta S, portanto, é 400 dividido por 20, o que vai me dar 20 metros. Então, tanto faz a expressão que eu use. O meu resultado vai ser o mesmo. Então, eu já respondi o item A, fiz a função, já respondi o item B, que era o tempo de subida, e já respondi o item C, que era a altura máxima. Vamos agora para o item D. Depois eu olho o chat, tá? Em t igual a 3 segundos,
a altura e o sentido do movimento. Quer dizer, quando t é 3, quanto vale a altura? O objeto está subindo ou está descendo? Vamos pensar. Ele demora 2 segundos para subir. Então, 0, passou 1 segundo, ele estava subindo, passou 2 segundos, ele parou lá em cima, aí ele começa a cair. Então, quando t é 3 segundos, eu já sei que ele está caindo. Começa daí. Sei que ele está caindo no 3 segundos, ele não está subindo mais. Ele subiu até 2 segundos. 3 segundos ele já está caindo. O que significa que ele inverteu o sentido do movimento. Então, o movimento agora é na vertical para baixo. Tá? Então, já analisei a situação. O objeto está caindo, agora ele está na vertical para baixo. Na descida, o movimento é retrógrado e acelerado. Ele não perguntou a classificação do movimento, mas se eu quisesse, eu poderia dizer, ó, retrógrado e acelerado. O que ele quer quando ele pede a altura? Ele quer saber o S. Então, eu vou pôr aqui embaixo o item D. Minha lousa está ficando toda confusa. Espero aí que vocês não estejam perdidos na minha lousinha, tá? Foi o A, foi o B, o C está aqui no cantinho. Agora eu vou para o D, tá bom? Ele me deu um T igual a 3 segundos. E ele quer saber a altura. A altura para mim é S. Tá? Vou pegar a função do sorvetão. S igual a 20t menos 5t quadrado. Vou trocar o t por 3. Então, fica S igual a 20 menos 5 vezes 3, o 3 é ao quadrado. 20 vezes 3, 60. 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 5 é 45. Então, o S vai ser 60 menos 45, o que vai me dar 15 metros. Ele está na posição 15 metros, na altura 15 metros. Ele passa pelo 15 metros 2 vezes, gente. Ele passa pelo 15 metros na subida, ele está no chão, ele passa pelo 5, ele passa pelo 10, ele passa pelo 15, até que ele atinge o 20 metros, que é a altura máxima. Então, na subida, ele passou pelo 15, ele parou e passou pelo 15 de novo na descida. Ele passou pelo 15 2 vezes, tá? Mas quando t era 3 segundos, ele já estava descendo. Vamos para o último item desse exercício, que é o item E. O que o item E pergunta? O instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. O objeto subiu e desceu. Eu poderia simplesmente responder assim para vocês, olha. Ele demorou 2 segundos para subir, o que significa que ele também demorou 2 segundos para descer. O tempo de subida e descida é o mesmo. O que significa que ele demorou para ir e voltar 4 segundos. Ok? Poderia simplesmente dizer isso para vocês. Por que eu não vou dizer isso agora? Eu vou fazer contas. Porque nem sai do chão. Tá? Às vezes o objeto sai de 20 metros de altura, jogado para cima. Aí ele sobe e depois ele começa a cair e vai para o chão. Tá? Então, para eu descobrir esse tempo 4 segundos, que conta eu faria? Eu pego a função da posição, S igual a 20t menos 5t quadrado. Essa é a função da posição. Como o problema está falando que ele atingiu o solo, estou lá no item D, ó. O que significa atingir o solo? Significa que a posição na qual ele chegou é o chão, e essa posição vale 0. Então, se ele chegou no solo, a posição final é 0. 0 é igual a 20t menos 5t quadrado. Vou subir minha lousinha, tá? Vou subir um pouquinho aqui. Foi. Eu vou ficar, então, com menos 5 eu estou levando para a esquerda, ele é negativo, ele fica positivo, 5t quadrado, igual a 20t.
Vou cancelar um t que está ao quadrado com um t que não está, ó. Tem t de um lado, t do outro, consigo simplificar isso. Eu fico com 5t igual a 20, t igual a 20 dividido por 5, e esse t é 4. Ou então escreve 5t quadrado menos 20t igual a 0, calculo delta, faz lá t igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vocês vão achar dois t's. Um igual a 0 e o outro igual a 4. Significa o t igual a 0? Ele estava no chão quando começou o movimento, t igual a 0. E t igual a 4 significa, olha, ele subiu, demorou 2 segundos, desceu, demorou mais 2 segundos, se passaram 4 segundos até ele voltar ao chão, tá? Aí fica a critério de vocês. Se vocês querem usar Bhaskara para calcular esse t, ou se vocês vão pela lógica, né? Lá você precisa fazer a continha? Não, gente, não precisa fazer a continha. Só que fiquem espertos, porque nem sempre ele sai do chão e volta para o chão, tá? Então, tomem cuidado aí. Eu respondi uma parte do problema. Eu respondi o instante em que ele volta para o solo. Com que velocidade ele volta para o solo? Eu posso pensar assim, ó, sem contas. Ele saiu com 20 metros por segundo, o que significa que ele retornou com menos 20. E por que ele subiu com com mais 20? Porque o movimento era progressivo na ida. Ele não parou e não inverteu o movimento? Então, ele voltou com um movimento retrógrado. E movimentos retrógrados significam velocidades negativas. Então, eu poderia simplesmente explicar isso com palavras. Ou então, eu faço a conta. Que conta que eu faço para achar esse menos 20? Eu vou pegar o VOAT. O que é o VOAT? V igual a V0 mais AT. Eu já tenho a expressão do VOAT aqui, ó. Estou mostrando para vocês aqui na lousinha, ó, em preto. Eu já escrevi ela. Ela não é 20 menos 10t? Eu vou trocar o t por 4. Porque esse foi o instante que ele tocou o solo de novo quando ele voltou. O V, então, é 20 menos 40. E 20 menos 40 vai me dar menos 20. Ok? Estou dando aí um tempinho para vocês copiarem. Vou reduzir um pouquinho a tela, para deixar todo o exercício aqui, ó, numa tela só, para quem vai tirar foto. Não vou reduzir mais, não, vou perder um pedacinho ali do enunciado, porque se eu reduzir mais, fica muito pequenininho. Para quem está no computador, para quem está no celular, já está minúsculo. Tá? Eu estou vendo aqui no computador, está super pequenininho. Tá bom? Então, terminem aí de copiar. Eu vou dar uma olhadinha no chat e aí eu já volto para a luzinha, tá bom? Eu cancelei. Poderia colocar em evidência também, Edu. Cancelar e colocar em evidência é a mesma coisa para mim aqui, tá bom? Mas poderia ter colocado em evidência. Aí eu ficaria com t igual a 0 e o outro t igual a 4. Tá bom, Edu? Aí poderia também ter feito Bhaskara, calculado delta. Como o c da função é 0, eu posso cancelar. Tá bom, Edu? Tranquilo, né? Eu acho que é mais fácil cancelar do que colocar ele em evidência. Tá bom? Eu acho que para mim é mais Professora, fácil. Oi. Pode explicar de novo? Tipo, o G ele vai assumir como menos 10 quando o objeto estiver subindo, é isso? Sim, assume E ele 10... como menos 10. E 10 quando ele estiver descendo. Por qual motivo? Porque na descida, você assume que tudo é positivo para baixo. Quando o problema começa com ele caindo, você está assumindo, ó, o S é positivo para baixo, o V vai ser positivo para baixo, o A é positivo para baixo. Só que quando ele está subindo, você adota o S positivo para cima, porque o chão é o 0. E aí ele vai subindo 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, e aí a velocidade está para cima. Então a velocidade também é positiva, mas a gravidade diminui a velocidade, então a gravidade está para baixo. Então, se o problema começou com o objeto caindo, sendo abandonado, adota aceleração positiva. Se o problema começa com o objeto sendo jogado para cima, o objeto subindo, adota aceleração da gravidade negativa. Porque o fato de subir
significa que eu estou no sentido oposto já ao da gravidade. Eu estou indo para cima e a gravidade é para baixo. Ou eu adoto o V negativo, que fica mais difícil, ou eu adoto o G negativo, que, na minha opinião, fica mais fácil. Tá bom? Eu vou fazer mais alguns exemplos. Obrigada, professora. Nada. Eu vou diminuir a tela. Não sei se todos já copiaram. Tem alguém ainda copiando? Júlio, é o mesmo que dividir os dois lados por T, tá bom? Quando eu simplifiquei, simplificar significa, ó, dividir os dois lados por T. Ok? Pessoal, eu vou para mais um exemplo, tá? Vamos aqui pegar mais um exemplo. Vou pegar esse exemplo aqui do gato agora. Esse aqui é bem facinho, só para dar uma aliviada. Tá aqui ainda a minha tela, olha. Para alguém pedir para esperar, tá aí minha tela. Eu vou fazer a chamada no finalzinho da aula, tá bom, pessoal? Por enquanto, deixa eu só desenvolver o assunto e aí eu faço a chamada. Tô devagar, sim. Quem for assistir a aula gravada vai procurar a velocidade 4 vezes maior. Mas na aula síncrona eu tenho que ir mais devagarzinho, exatamente porque tem pessoas que fazem as anotações, tem pessoas que fazem as perguntas. Se fosse uma aula gravada, isso aqui estava gravado aí em 20 minutos, nem isso, todas as resoluções, tá certo? Vou diminuir de novo a tela. Beleza. Não tem 4 vezes, né, Edu? Infelizmente só tem 2, né? Nós vivemos num ritmo tão acelerado, gente. Ah, e a música do toque do meu celular, Letícia, ela se chama Monsters. É uma musiquinha já antiga, porque isso aí tá no toque. Eu coloquei ela como toque de celular já faz muito tempo. Monster é do... Ai, peraí que agora me fugiu o nome. Eminem, acho que é Eminem que canta. Se eu não me engano é isso. Mas a música se chama Monsters. A tradução dela, desse trechinho que eu coloquei, ela é bem legal. Mas agora eu acho que é Eminem que canta. Não tenho certeza, não. Se quem canta Monsters é o Eminem. Mas eu acho que é, sim. É ele com mais alguém, porque tem uma mulher cantando na música com ele também. Tem vários Monsters. Tem Monsters até do Justin Bieber aí, mas esse aí não é. Fala, José Fernando, qual que é a pergunta que não quer calar? É a Rihanna, é isso? Olha, não. Não tem. A minha cama é uma cama box. Tem um monte de tralha embaixo da minha cama. Se bobear, eu crio uns monstrinhos lá embaixo, viu? É cama box, então deve ter algum monstrinho perdido lá embaixo. Eu crio monstros aí embaixo da cama, né? Quem sabe? Peraí que eu não peguei o problema do gato. Deixa eu pegar lá o problema do gatinho para fazer com vocês. Deixa eu dar um Ctrl+C aqui. Ai, meu cachorrinho está chorando lá no quarto, que ele quer descer. Então, ó, eu vou deixar o enunciado aqui um minutinho e vou pegar meu cachorrinho, que ele é cego, gente. E ele está lá no quarto. Se vocês são minha turma preferida, sem dúvida. Primeiros anos, são sempre as minhas turmas preferidas, porque eu posso judiar de vocês. Quando vocês ficam monstrinhos evoluídos, que vocês viram pokémons, né, evoluídos, aí não dá para judiar de você. Ai, peraí, eu vou... Copiei o enunciado rapidinho, porque eu vou pegar o cachorrinho que tá lá em cima chorando. Ele é ceguinho, ele não desce. Ai, vamos pegar o televisor. Aí, meu amorzinho. Vamos comer. Você tá falando, né, meu amorzinho? Ai, uma bolinha. Comer uma caçadinha. Ai. Desculpa aí, pessoal. Já voltei-me. Ai, eu não vou mostrar ele para vocês, não. Gente, depois outra hora eu mostro, tá? Eu tenho 2. Eu tenho um que é um Yorkshire Micro e tenho um Shih Tzu. É o Luiz e o João. O nominho dos meus dogs. Então, vamos lá.
O que diz esse exemplo? Esse exemplo aqui é de um gato. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Então, Pedro, ele se chama João porque o antigo dono dele já havia colocado esse nome. E aí eu não quis trocar. E aí acabou ficando o nome que ele veio lá, quando a gente pegou ele do antigo dono. E o mais velhinho, que é o que está ceguinho, ele chama Luiz, porque meu filho, quando ele era bem pequenininho, ele gostava muito do desenho do Nemo. E no desenho do Nemo, não é do Nemo, não, o peixe que chamava Gilberto. Eu tinha um peixe chamado Gilberto, porque no Nemo tinha um peixe chamado Gilberto, que era super corajoso e incentivava os outros peixes a fugir do aquário. Então, quando eu comprei o peixinho chamava Gilberto, porque meu filho pôs o nome de Gilberto no peixe. Aí, o cachorrinho mais velho chama Luiz, por causa do desenho Rio. No desenho Rio tem um cachorro, e esse cachorro se chama Luiz. E aí, os nomes dos bichinhos vieram de desenhos animados, tá? Tanto do peixe, quanto do meu cachorrinho mais velho. Agora, João veio por causa do antigo dono. E aí, eu não quis trocar o nome, porque o cachorrinho já estava acostumado. Então, é isso. Então, vamos ver o que diz esse exemplo. Barbie, olha lá, que nome bonitinho para cachorrinho. Barbie. Vamos lá. Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade com que ele possa atingir o solo, sem se machucar, seja de 8 metros por segundo. Então, desprezando a resistência do ar, a altura máxima de queda para que o gato nada sofra deve ser. Alguém levantou a mãozinha aí. Pedro Rafael, pode falar, Pedro? Piriguete, olha aí. Pedro, você levantou a mão? Não, abaixou já, né? O Pedro já desistiu. Não, levantou a mão, tá com a mão levantada, Pedro. O que você quer falar, Pedro? Tá ouvindo, professora? Tô te ouvindo, Pedro. Ô, professora, desculpa interromper. A Pamela falou pra avisar que a net dela tá travando, então ela não tá conseguindo participar. Tudo bem, eu vou depois pôr a aula gravada e você fala para ela assistir, tá bom? Hoje à tarde eu coloco, certo? Vamos lá. Informações importantes do enunciado desse exercício. O gato, que sofre várias quedas, ele pode atingir o solo com uma velocidade de 8 metros por segundo. Só tem essa informação, Gláucia. Não tem informação, desprezando a resistência do ar. A pergunta é a altura. Como é que a gente vai fazer para calcular com uma informação só? Então, a primeira coisa que nós vamos pensar é o seguinte: o gato vai cair, certo? Se o gato vai cair, ó, meu gato é esférico. Para físicos, gatos são esféricos, galinhas são esféricas, vacas são esféricas. A gente reduz tudo aí a uma forma esférica, tá? Se o gato vai cair, eu estou considerando que essa queda, né, tenha sido com uma velocidade inicial de 0 metros por segundo. Ninguém falou, olha, jogou-se um gato para baixo. Ninguém atirou-se um gato com uma velocidade de 20 metros por segundo. Ninguém falou isso. Simplesmente falou, um gato caiu lá de cima. Lá de cima onde? Não sei. Mas estou considerando que ele estava lá em cima e ele é esférico, é um gato gordo. Tá? E ele chegou aqui embaixo com uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, olha, é uma queda, é um movimento na vertical para baixo. Eu vou adotar aqui a aceleração da gravidade como mais 10 ou menos 10. A aceleração é positiva ou negativa nesse caso? Ninguém vai ficar tirando pau no gato, não, pelo amor de Deus. O Eduardo disse que é positiva, o Júlio disse que é positiva. Quem mais? Eu adoto a gravidade como positiva ou como negativa? Gustavo disse que é positiva também. Tá? Movimento começou para baixo, então eu vou adotar a gravidade como positiva. Ele não deu no enunciado, então eu vou adotar como 10. Eu não vou adotar como 9,8, que é para não ficar fazendo contas aí muito complexas, tá bom? Nem são tão complexas assim. Vejam, não tem tempo no enunciado do exercício.
A pergunta não é tempo, a pergunta é altura máxima. A altura máxima seria o ΔS para mim, o deslocamento na vertical, tá? Aí os gatos caem em pé, né? Tem até uma tirinha que diz por que eles caem em pé. Sempre caem em pé. É que se amarra, assim, ele vai cair em pé sempre que ele tiver um pão com manteiga amarrado nas costas dele. Aí ele fica até flutuando, né? Ele nem cai. Que beleza. Eu vou ver se eu acho aquela tirinha, eu vou colocar no e-book de vocês, né? Então, a gravidade 10, vou descobrir a altura. Eu vou usar Torricelli, gente. V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Bom, velocidade final dele, 8 ao quadrado. Velocidade inicial, 0. Aceleração, 10 positiva. E o deslocamento é o que eu quero saber, que é a altura que ele caiu. 8 ao quadrado, 64. 2 vezes 10 é 20. O 20 está multiplicando, eu levo para o outro lado, dividindo. Então, eu fico com 64 dividido por 20, que é o mesmo que 6,4 dividido por 2, que vai me dar 3,2 metros. Ok? Ele sai ileso se ele cair de uma altura de 3,2 metros. Olha, ele caiu, ele não saltou, ele não foi jogado para baixo, ele não foi arremessado, não foi atirado. Ninguém falou isso, falou apenas que ele caiu. Então, a partir do princípio que a velocidade inicial era 0. Vou dar um tempinho aí para vocês anotarem isso no caderno de vocês e vou fazer a chamada, vou começar a chamada, tá bom? Hoje é dia 1/9. Ademir está presente, põe um S para mim no chat. Ademir. Antônio. O Antônio Henrique ou o Antônio Miguel? Isso, os dois estão aí. Não, um só. Bia, cadê a Bia? Dá um oi para mim, Bia. Breno. Carol. Daniele. Darvensky. Oi, Dani. Cadê o Darvensky? O Darvensky, na aula passada, ele estava online e ele não respondeu a minha chamada. Darvensky, cadê você? Edu. Cadê o Edu? Gui. Oi, Edu. Cadê o Gui? Eu tenho dois Edu, o Edu Fernandes e o Edu Henrique. O Henrique tá aí, o Fernandes também, legal. O Gui também está presente. Gu Bonilha. Cadê o Gu Bonilha? Gu Lima. Ok. Gu Lima. E a Isa. Cadê a Isa? Olá, Isa. Tô parando a chamada na Isa e tô indo para mais um exemplo. Então, vou pegar mais um exemplo aqui do meu PowerPoint. O PowerPoint está com a resolução bonitinha lá, né? Digitada, mas esse aqui eu já fiz, eu tô indo para essa situação aqui, ó. Peraí que essa aqui não tem número, eu vou pegar primeiro uma situação com número, tá? Deixa eu pegar esse enunciado aqui para fazer com vocês agora. E aí eu continuo a chamada, tá? Vou pôr tela cheia. Opa, não no PowerPoint. Vou pôr tela cheia na minha luzinha. Daqui a pouquinho eu continuo a chamada no chat. Tô apagando a luzinha. Então, quem não copiou, tira uma foto para copiar depois, tá? Ou pede para alguém tirar foto, mandar ali no WhatsApp. Deixa eu aumentar aqui, senão eu não vejo os quadradinhos. E aí eu não consigo escrever. Tô aqui com outro enunciado, bem bonitinho. Um balão sobe verticalmente com velocidade escalar constante de módulo 5 metros por segundo. Lembrando, quando ele fala módulo, é porque ele não está dando o sinal da velocidade. Pode ser positiva ou negativa. Quando sua altura em relação ao solo
é de 30 metros por segundo, um garoto abandona do balão um pequeno pacote que fica sob a ação exclusiva do campo gravitacional terrestre, cuja intensidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Determine, 2 pontos, a altura máxima que o pacote alcança em relação ao solo. Vou começar pelo A, depois eu leio o B, tá bom? Informações importantes. Eu tenho um balão que está subindo com velocidade de 5 metros por segundo constante. Então, aqui é o solo. Estou desenhando o solo. Estou desenhando um cestinho. E vou colocar aqui um balão. Não faltem na aula de artes, senão vocês não conseguem fazer desenhos tão bonitos iguais aos meus. Bom, tem um balão aqui, ó. Bonitinho. Tem um garoto nesse balão. E o balão tá subindo. O balão tá subindo e o garoto tá com um pequeno pacote. Então, velocidade do balão, 5 metros por segundo. Embora ele esteja falando assim, olha. Cadê o garoto? Quando sua altura em relação ao solo é 30 metros, o garoto abandona do balão. Quer dizer, para o garoto, a velocidade do pacote é 0 para o garoto. Mas o pacote tem velocidade. Se o pacote está no balão e o balão está subindo a 5 metros por segundo, isso significa que quando o garotinho põe a mãozinha dele para fora e abre a mãozinha para o pacote cair, eu não posso esquecer que o pacote estava subindo junto com a mão do menino a 5 metros por segundo. O pacote, ele vai subir um pouquinho para começar a cair. O balão vai embora, tá? Então, é assim, como eu estou andando com o balão, eu tenho a mesma velocidade do balão. O pacote também tem a mesma velocidade do balão. Abandonar significa apenas vou deixar ele do lado de fora do balão. Mas ele está vindo a 5 metros por segundo. É igual inércia. Vocês já ouviram falar em inércia? Um carro, ele está andando, ok? A 50 km por hora. Eu não gosto quando ele muda ali o meu desenho. O carro está andando a 50 km por hora. Esse 50 km por hora é para quem está fora. Para quem está dentro, é como se a velocidade do carro fosse 0. A pessoa não se desloca em relação ao carro. Se o carro para, o que acontece com o corpo da pessoa? O corpo da pessoa continua andando a 50 km por hora. Por isso que é importante o uso de cinto de segurança. Não é porque o carro parou que o corpo da pessoa parou. Ele continua em movimento. Não é porque o menino abandonou a pedra, o pacote, que esse pacote parou de subir. O pacote já estava subindo. A tendência dele é continuar subindo, tá? Mas ele não vai continuar subindo igual o balão, porque o balão tem a chama ali para ele continuar subindo a 5 metros por segundo. A partir do momento que o menino largou o pacote, ele vai subir um pouquinho e começar a cair, tá? Então, ele sobe ainda um pouquinho, até por inércia. Ele já estava em movimento e a tendência dele é continuar em movimento. Portanto, muita atenção, ó. O balão está subindo, o pacote está subindo também. Embora ele tenha abandonado, o pacote estava com velocidade. Subiu a 30 metros de altura. Então, eu vou dizer que aqui embaixo é o 0, mas a posição da onde saiu o meu pacote é 30 metros. O pacote, ele não foi abandonado do chão, ele foi abandonado lá de cima do balão. Então, a posição inicial na qual o menino soltou o pacote, a 5 metros por segundo, ela vale 30 metros. E aí eu tenho a gravidade para baixo, gente. Olha aí a gravidade. Se o objeto está para cima, subindo, e a gravidade está para baixo, eu vou adotar a gravidade como menos 10. O problema quer saber a altura máxima que o pacote vai atingir. Isso é, o pacote vai continuar subindo. Se o pacote continua subindo, qual foi a altura máxima que ele atingiu?
Então, vamos usar uma expressão que não tenha tempo para descobrir essa altura máxima. Que expressão que não tem tempo? Torricelli. E por que eu vou usar Torricelli? Porque não tem tempo no enunciado, gente. Tá bom? Na altura máxima, eu sei que ele para. Ele para começar a cair. Ok? Então, altura máxima, velocidade é 0. Mas ele saiu do balão com uma velocidade de 5 metros por segundo, existe uma aceleração que é da gravidade, menos 10 metros por segundo ao quadrado, e eu vou usar Torricelli. V quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 5. Aceleração, menos 10. E aí eu vou descobrir o deslocamento dele. 0 ao quadrado é 0. 5 ao quadrado é 25. 2 vezes menos 10 vai me dar menos 20. Menos 20 delta S. Levo para o outro lado. Era negativo, passa para o outro lado, positivo. O delta S, então, vai ser 25 dividido por 20, o que vai me dar 2,5 metros. Opa, quem são esses 2,5 metros? É a distância a partir do momento que ele foi solto, tá? Em relação ao chão, quanto vale essa altura? Em relação ao chão, a altura vale 32,5 metros, porque ele foi solto a 30 metros do chão. Aí ele subiu 2,5 metros e parou para começar a cair. Então, em relação ao chão, a altura máxima é 32,5. Em relação ao momento que ele foi solto no balão, a altura máxima é 2,5. Tá? Como ele pediu em relação ao solo, eu vou dar a resposta como 32,5. Tá? E não 2,5. O que mais o problema quer? O intervalo de tempo gasto para o pacote, pelo pacote, fala. 20 dividido por 20, 25 dividido por 20 dá 1,25. Isso, não é por 10, obrigado. Era só para ver se você estava esperto, viu? Você está bem esperto na aula, parabéns. O restante da sala, ó, ninguém Não, abriu eles viram, tá no Ah, chat. eles viram? Só Viram. você que teve coragem. Você que teve coragem de abrir o microfone e corrigir a professora. Muito bem, obrigada aí pela correção, pessoal. É que eu não consegui ver o chat e... Eu estava dormindo aqui já, ó, dormindo. É 1,25, tem razão. 25 dividido por 10, aqui é 2,5. Aqui é dividido por 10 e dividido por 2. Então, é 1,25. Obrigada aí pela correção, tá? Então, a resposta fica 31,25 e não 32,5. Segundo item, item B. O intervalo de tempo gasto pelo pacote para chegar ao solo, a contar do instante que foi abandonado. Então, para responder o item B, a pergunta é instante. A pergunta é tempo. Olha as informações que eu tenho. Ele saiu dos 30 metros. Ele vai chegar no solo, que significa que a posição final dele é 0. O chão, para mim, é o 0. Tá? Até marquei aqui, ó. 0 é o chão. Então, ele vai chegar no chão, que é 0. Eu tenho a aceleração da gravidade, que é menos 10. E eu quero descobrir o tempo. Com esses dados que eu tenho a velocidade inicial também, ó. Não posso esquecer, a velocidade inicial é 5. Com esses dados que eu tenho, eu vou buscar uma função onde aparece t. Que função que aparece t com todos esses dados? O sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Vamos lá. Chegou no chão. Posição final, 0. Saiu do balão, que estava a 30 metros. Estava subindo junto com o balão a 5 metros por segundo. A aceleração da gravidade não ajudou, atrapalhou o movimento no começo. Então, menos 10 ao quadrado sobre 2. Vou cair numa funçãozinha de segundo grau. Tudo bem, não tem problema. Vou simplificar aqui, ó. Eu vou ficar com 0 igual a 30
mais 5t menos 5t quadrado. Vou simplificar essa minha função. Como? Dividindo ela por 5. Se eu dividir ela por 5, eu vou ficar com 6, 1t menos 1t quadrado. Eu vou fazer por Bhaskara, tá? Eu vou calcular o delta e vou calcular o valor do t. Eu vou achar 2 t's, tá bom? Então, vamos lá. Quanto que é o delta? O delta é b quadrado menos 4ac. Quem é o meu b? O meu b é o 1. Quem é o meu a? É o menos 1. Quem é o c? 6. 1 ao quadrado é 1. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. E depois eu faço 4 vezes 6, que vai dar 24. O que vai me dar um delta, que vale 25. Cuja raiz quadrada de 25 é 5. T é menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ele colocou um triângulo ali no meio do meu caminho. 2a. Quanto vale o menos b? O meu b vale 1, então vai valer menos 1. Mais ou menos a raiz de 25, que é 5, dividido por 2a, que é 2 vezes o menos 1, o que vai me dar menos 2. Daqui eu vou tirar um t, que em cima vai dar menos 6 sobre menos 2, o que vai ser 3 segundos. E o outro vai ser menos 1 com mais 5, que é 4, que dividido por menos 2 vai me dar menos 2. Opa, não tem tempo negativo para nós. O menos 2 seria quando ele estava lá no chão, dentro do balão que estava começando a subir. Então, a resposta vai ficar 3 segundos. Então, o tempo gasto para ele retornar foi de 3 segundos. Nossa, mas não dava para calcular o tempo que ele ficou subindo, depois o tempo total que ele ficou descendo? Dava, mas dá muito mais trabalho se eu ficar fazendo as coisas por partes. E para encerrar esse exemplo, e aí eu encerro a chamada e encerro a aula, o problema quer saber o módulo da velocidade de impacto do pacote com o solo. Para saber a velocidade, eu vou usar VOAT. Velocidade inicial dele, 5. Aceleração, menos 10. E o t que eu achei no item anterior, que é 3. Portanto, essa velocidade vai ser 5 menos 30, o que vai me dar menos 25. Opa, a velocidade deu negativa. Sim, eu já esperava ela negativa, porque eu adotei que na subida a velocidade era positiva. E aí ele está retornando, ele está caindo. Se ele está caindo, o movimento é retrógrado. Movimentos retrógrados têm velocidades negativas. Obrigada, gente, por me avisar aí do erro, tá? Vou colocar aqui o item C e vou terminar a chamada. Eu vou marcar a prova mais para frente, tá, Pedro? Eu informo, uma semana antes eu informo. Lembrando que a prova são 6 exercícios, né? É uma lista, não é bem uma prova, né? Tem lista desse assunto, sim, Eduardo, tá no e-book, tá? A lista já tá lá no e-book. Até o exercício 25, acho que é desse assunto. Ok? Só um minutinho, alguém levantou a mão? Eu não consigo ver, porque para eu ver quem levantou a mão, eu tenho que tirar essa lozinha. Eu acho que tem gente copiando. Ah, foi sem querer? Tudo bem. Continuando a chamada, João Paulo está aí. Cadê João Paulo? Joyce. Aí, João Paulo, cadê a Joyce? Salve, salve, Joyce. João Fernando. Júlia. Júlio. Júlia tá aí, o Júlio também. No final de setembro, Gui, a entrega da lista. Tá bom? Pulei você, José Fernandes. Eu pus presença já, tá, José Fernandes? Leandro, o Castro. Cadê o Léo Castro? Leandrinho Castro tá aí, né?
Leandro, não é Léo. Leandro Orita. Salve, Leandro. Cadê o Léo Amarante? Salve. Léo Marques. Lê. Cadê a Letícia? Lelê, cadê você? Luana. Aí, Letícia, cadê a Luana? Luara. Luara está aí, a Luana. Luana não estava na aula passada. A Luana está aí. Luana, você faltou na minha aula passada, Luana. Como você me abandona assim, Luana? Me deixa uma aula sem a sua presença. Isso não se faz, Luana. Lucas Valério, cadê o Luquinhas? Lucas Valério. Lucas Santi. Salve, salve, Lucas. Marcos. Marquito. Tá desculpada, Luana, mas não falta mais não, tá? Você deixa a gente com saudade quando você falta, Luana. Marcos Vini tá aí. Matheus Pereira, cadê o Matheus? Salve, salve. Matheus Nascimento. Pamela, a Pamela que tá com problema de conexão, não era isso? Pedro Azevedo. Cadê o Pedro Azevedo? Pedro Lucas e Pedro Rafael. Os meus Pedros, esses dois não me abandonam, nem o Lucas e nem o Rafael. Agora, o Pedro Azevedo, ele vem uma aula, vem outra. Ele fica dando relaxo nas minhas aulas, o Pedro Azevedo. Cadê o Pedro Rafael? Pedro Rafael da vacina, né? Não foi isso? Rafael Alves. Cadê o Rafael Alves? Raul. Renan. Salve, salve, Raul. Renan. Samuel. Ti. Vitor Henrique. Ti tá aí. Vitor Henrique também. O Vitor Silva. E o Vitor Eugênio. Ok? Pessoal, estou encerrando a aula por aqui. Lembrando que a aula gravada da aula passada não tenho disponível, só dessa. Vou encerrar até a gravação agora. Lista de exercícios está só no e-book. Quem quiser começar a fazer a lista, pega lá no e-book e já vai adiantando.